Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Olha aqui para nossa revisão da aula 13.2. Tudo bem contigo, Pura? Tudo bem, vamos lá então para a revisão de olho na tela, vamos juntos! Revisão de literatura, classicismo 13.2. O classicismo, ele corresponde a um movimento. Essa é a palavra que você não pode esquecer, tá? Corresponde a um movimento o quê? Artístico e cultural, que ocorreu no Renascimento a partir do século XV na Europa. Esse movimento marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Faz referência aos modelos clássicos greco-romano. Ok, então assim... No campo da literatura, o classicismo é o nome dado aos estilos que vigoraram no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Ok. O Renascimento, então, ele surgiu, né, aí como um nome bem legal, Renascimento Cultural, né, que aí deixa aqueles pensamentos lá, né, teocêntrico, e aí vem nova forma, novo estilo. Então, o Renascimento Cultural é um período aí de grandes transformações artísticas, né, culturais, políticas, que espalhou-se por todo o continente europeu. O Renascimento, o que foi o Renascimento? Foi uma ruptura com a Idade Média, mas que dependeu do trabalho de muitos eruditos deste período para florescer devido ao trabalho de preservação e reprodução das obras dos pensadores da antiguidade. Beleza, então. Assim vamos aí revisar a linguagem do classicismo. Era uma linguagem clássica, formal, objetiva, equilibrada e racional. Então, dessa forma, os autores do classicismo priorizavam a linguagem culta e o rigor estético. As características do classicismo: retorno aos modelos clássicos, mitologia e greco-romano, ideal platônico e de beleza, busca da perfeição estética, harmonia, rigor formal, objetividade, razão e equilíbrio, nacionalidade e antropocentrismo, racionalidade e cientificismo, uso de sonetos e versos decassílabos, temas religiosos e mitológicos. Ok. Agora vamos aí revisar os principais autores da obra. Luís de Camões, Os Lusíadas. Bernardino Ribeiro, a novela Menina Moça. Antônio Ferreira, com a obra A Castro. Miguel de Cervantes, com o romance Dom Quixote. Dante Alighieri, A Divina Comédia. Francesco Petrarca, Cancioneiro e o Triunfo. Giovanni Boccaccio, Decamerão. Sá de Miranda, Poesias. Beleza, então assim encerramos a nossa revisão. Você percebeu? Tudo muito sintético, bem resumido, para você aí, né, estudar e gabaritar nas atividades, não, Amadinha? Com certeza. Beleza, então aguardamos vocês nas atividades. É isso aí. Até lá. Olá, estamos de volta e nós combinamos com ele, não foi? De voltar, Amadinha? Sim, com as nossas atividades, Amadinha. Vamos treinar? Vamos lá então, de olho na tela. E já a questão número 1 de cara aí pra você. Ai, meu Deus, mas Madinha, você já trouxe aí com o gabarito pela fé, mas vamos explicar por que, né, veio com o gabarito. Vamos lá. Olha só, estão entre os principais representantes do classicismo português, ó. Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa. Claro que essa primeira, Fernando Pessoa, já é o quê? Não, gente. Já descarta. Nenhum momento foi falado, né? Exato. Almeida Garré também não. Então só vai, ó. Eliminação. Antero de Quental também não. Essa de Queiroz não. Então quem que ficou? Francisco de Sá Miranda
e Luiz Vaz de Camões. Ai, ok, eu gostei. Porque ele vai lembrar por aqui, Francisco de Sá de Miranda, foi ele que veio, né, com a inovação, com o florescimento de usar sonetos. Chegou chegando, né? arrasando com os sonetos. Eu vou colocar assim, ó, com soneto. Será que assim fica legal para o nosso aluno? Né? Vamos lá. Vamos lá para a questão 2. Beleza, então isso aqui foi para te dar essa dica básica, como analisar as alternativas. Vamos lá, questão número 2. Vamos justificar para ele, né? Foi Francisco de Sá de Miranda quem deu início ao classicismo português, iniciado em 1527, quando o poeta retornou da Itália a Portugal com ideia de renovação literária. Contudo, foi Luiz Vaz de Camões o mais importante autor desse período da literatura portuguesa. Beleza, Pronto, agora sim. Amadinha, agora fechou. Fechou. E aí, Amadinha, você ainda quer trazer a questão com gabarito? Nunca no Brasil. Vamos continuar, Amadinho. Questão 2. O classicismo é a face literária do Renascimento. Movimento de renovação científica, artística e cultural que marcou o fim da Idade Média e o renascimento da Idade Moderna na Europa. Teve início em 1527 e suas principais características foram o culto aos valores universais, o belo, o bem, a verdade e a perfeição, e a preocupação com a forma. Tais valores aproximaram o classicismo de duas escolas posteriores. São elas: letra A, barroco e simbolismo; B, romantismo e modernismo; C, trovadorismo e humanismo; D, realismo e naturalismo; E, arcadismo e parnasianismo. E aí, amada, será que o gabarito vai sair agora? A gente vai aguardar os amadinhos. Eu acredito que o nosso aluno, ele é aluno da NASA, né? Então, você que está acompanhando essa aula, já pegou suas anotações, viu que de início na aula de literatura você já tem aí o marco de cada movimento, de cada escola literária, lá naquele, olha só, organograma, né? Do quê? Da cronologia da literatura, não tem? Das produções literárias? Das escolas Das literárias, escolas do movimento literário, não importa o nome. Quem recorreu, né, para essa cronologia não teve problema. Diga, agora vai gabaritar. Vamos então? Será que é A, B, C, D ou E? Vamos juntos? Está Olha aí as escolas, né? Pós, né? Quem são? Arcadismo e parnasianismo. Beleza. Conseguiu gabaritar aí? Tranquilo então, corre pro abraço. Por que foi a alternativa letra E? Assim como o classicismo, o arcadismo e o parnasianismo também valorizaram o culto à forma e os valores universais. Se vem após o classicismo, nós estamos sempre pontuando que uma escola, ela não desaparece, né? Ou seja, um movimento, o estilo, ele não morre, ele não se acaba, né? Ele vai, né? Lentamente sendo aí deixado e dando dando aí espaço para novo estilo, nova forma de produzir, tá bom? Então, se é pós, claro que vai ter também a valorização, o culto, né? A forma e os valores universais. Questão número 3, vamos a esse exercício mais uma vez. Que já veio. Vamos lá. Aqui, ó. Assinale a alternativa. Por que o gabarito 3, né? Vamos lá, D. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação seguinte. Vamos lá, vamos retomar o texto. Isso. O movimento desenvolveu-se no apogeu político de Portugal. Consiste numa concepção artística baseada na imitação dos modelos clássicos gregos e latinos. Nele, o pensamento lógico predomina sobre a emoção e a estrutura da composição poética. Obedece a formas fixas com introdução da medida nova, que convive com a medida velha das formas tradicionais. Trata-se de quem? Do classicismo. Aqui,
Muito bem Isso é a lembrado. questão das formas fixas. Quando a você medida lembrar, falou de forma fixa, qual é o gênero que tem a forma fixa na sua construção? Soneto. Né? Ok. E outra dica também, olha, do gabarito C a letra T, porque nós vamos ver aqui, olha só, na composição poética, né? Que nós vamos ter no início uma medida nova, tá? E que vai estar convivendo com a medida velha. A medida nova é aquela da escansão que a gente mostrou. Que os versos sonetos, serão decassílabos, que antigamente... Vai ter 5, né? 5, que era sílabas menor. na escansão, na separação, tá bom? Então é isso. Que vai estar ali, hora 5, hora 10, mas que o soneto em si vai estar ali. Beleza? Muito bem, então vamos lá. Questão número 4. O gabarito é a letra A. Também vamos fazer aqui essa referência. Por quê? Né? Sobre o classicismo é correto afirmar. Olha, não é presença de poemas de jeito nenhum, né, Amadinho? Presença de poemas com versos livres e brancos, nenhum momento foi falado sobre esse estilo de produzir, né? Letra C, Memória de Aires é um exemplo de romance classicista? Não, isso aqui você vai ver em outro momento, em outro período, né, literário. Possui uma linguagem informal, olha, caro estudante, linguagem informal no classicismo? Não, né? Nem regionalismo. E nem regional, né? Beleza? Então, paramos aqui já com o gabarito, porque esse exercício você precisa, né, fazer. Aqui você vai trazer à tona o conhecimento que você aí já tem das outras aulas, né, das informações que você já conseguiu aí assimilar, ok? Também, né, o classicismo não é correto afirmar que o movimento que surge no século V, não surgiu no século V esse movimento, tá? Então, tudo aqui não está correto. E aí, deixando apenas a letra A, que, olha, por esta palavra você já, claro, né, precisa ler a oração, precisa ler aí a alternativa até o final, né, Amadinha? Porque, às vezes, só uma primeira palavra pode dar pegadinha, né? Com certeza. Tá bom? Vai do início ao fim, bem direitinho. Ok, então agora chegou o momento do quê? Do Se Liga no Enem. Olha, se liga aí, Amadinha. Hora do aluno treineiro. E já, claro, um soneto de Luiz Vaz de Camões. Vamos aí à leitura na voz da Amadinha. A alma minha gentil que te partiste. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente. E viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo, onde subiste memória desta cida se consente. Não te esqueça daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou, da mágoa, sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de ceder me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Comando da questão. No poema de Camões, podemos perceber algumas características do classicismo. São elas, letra A. Equilíbrio entre os transes existenciais do poeta com a disciplina clássica, emoção e razão, expressão pessoal e imitação são concebidas por meio de uma dicção sóbria, contida, mas nem por isso menos comovente. No poema também podemos perceber que, embora o homem sempre queira atingir o ideal e a perfeição, ele sempre encontra o seu caminho e restrição imposta pela própria condição humana. B. O assunto principal do poema é o sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher idealizada e distante. Há uma ambientação aristocrática da corte e uma forte influência provençal na lírica camoniana. Então vamos lá. Letra C.
Predomínio da musicalidade e grande influência da tradição oral ibérica. O assunto principal do poema é o lamento da moça cujo namorado partiu. Os paralelismos semânticos, o refrão, a reiteração, o estribilho estão presentes em seus versos. Esses elementos tinham como finalidade facilitar a memorização do texto para que ele fosse cantado. Ok, letra D. O poema de Camões é marcado por uma linguagem rebuscada, permeada por figuras de linguagem de difícil compreensão. Seu tema principal é a luta entre classes sociais e as crises religiosas. Será que é isso, gente? Vamos lá, a letra E, nenhuma das respostas, nenhuma das alternativas. Não, né? Tem que ter uma alternativa aí correta. Letra D não é. Camões, né, na sua construção ali, na epopeia, não fala sobre a questão aí de luta, né, entre classes sociais e crise religiosa. Não temos isso ainda. Letra C, o predomínio da musicalidade como assunto principal da moça cujo namorado partiu. Não, né? Isso aqui é outra escola literária. Então, nosso gabarito aí, ó, letra A. Gabarito, letra A, tá? Beleza? Muito bem. Então, assim, o equilíbrio entre a questão das características, você vai estar analisando. Você tem seu card de anotações. Vai lá na poesia, em que você vai fazer a escansão. E olha, vai buscando encontrar essas características lá nos exemplos, né, Amadinha? É isso aí. Até que ele vai tendo esse domínio e vai ficando aí bem antenado e vai conseguir perceber quando estiver avançando nas outras escolas, tá bom? Muito bem, então assim chegou a hora do Clube de leitura. Simbora! Clube de leitura chegando com a obra O Alto da Barca do Inferno. De quem é essa obra? De Gil Vicente. Traz aí 2 valores de 2 épocas. Qual é? Ó, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ok, então O Alto da Barca do Inferno é um grande clássico da literatura portuguesa. Então ele possui diversas sátiras envolvendo aí a moralidade. Qual é a outra informação? Pelo destino das almas de alguns personagens, a obra satiriza o juízo final do catolicismo, além da sociedade portuguesa do século XVI. Ok, muito bem. Então, agora a gente conversa com você, olho no olho, né, Amadinha? Olho no olho. Tá chegando o grande dia. Tá chegando E aí, o momento. já terminaram a leitura do livro? Eu acho que sim. Se não, ainda dá tempo. Vai lá, né? Faz aí, tira o leite 6 da manhã, já coloca a roupa no varal, faz aquele café gostoso e depois corre para debaixo da mangueira, deita naquela rede preguiçosa, mas não é para dormir não, tá? Faça a leitura direitinho, tá bom? Beleza? Então, convido você para encerrar esta aula. Vamos juntos na leitura da mensagem? Vamos lá, então. Vamos na voz da Amadinha. Sonhe, estude e evolua. É isso aí. Muito bem, então. Legal, né? Vamos juntos. Até a próxima. Valeu!